Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Então, estou aqui gravando a nossa aula para explicar para vocês uma das tarefas da Meta 30, né? A parte de gráficos, páginas 140 e 141. Então, eu vou começar lá no exercício 1, tá? No exercício 1, a gente tem uma tabela com dados de 2016 por região, tá? Domicílios que têm internet em porcentagem, tá? Então, tenho aqui de todas as regiões. Aí no item A, com base nas informações da tabela, construa, primeiro, um gráfico de colunas com todas as regiões. Primeiro, coloque um título aqui para o teu gráfico. Taxa aproximada de domicílios em que havia uso da internet, segundo as grandes regiões, 2016. E no espaço a gente constrói o gráfico. Então, na vertical a gente coloca a porcentagem, tá? De 10 em 10, então de 0 a 90. E aqui são as regiões, tá? Cada espaço aqui uma região. Então, norte, nordeste, sudeste, sul, centro-oeste. Região, né? E daí a altura da minha coluna, ela vai estar de acordo com a porcentagem. Então, quanto maior a porcentagem, mais alta vai ser a minha coluna. Então, veja que a de 77, que é 77%, vai ser a mais alta, né? Próximo de 80. 62 passou um pouquinho de 60. 57, próximo de 60. 71 passou um pouquinho de 70. E 75 fica entre 80 e 70, certo? No item B, um gráfico de setores que represente a porcentagem dos domicílios que usavam e não usavam a internet em sua região. Nossa região, região sul, tá? Então, você faz assim, coloca também o mesmo título que você colocou lá na letra A, tá? Taxa aproximada de domicílios em que havia uso da internet na região sul. E daí você faz uma circunferência de qualquer raio, desenha lá com compasso, né, circunferência. E aí, só para você saber o tamanho das fatias, né? São duas fatias que você vai ter aqui no teu gráfico. Então, essa maior aqui com acesso e a menorzinha sem acesso. Com acesso, a gente tem informação no gráfico, que era de 71%, tá? Para achar, então, a porcentagem do sem acesso, eu pensei 71 para chegar no 100, faltam 29%, tá? Então, essa fatia aqui de 29%. Só para a gente colocar os tamanhos proporcionais daí, eu fiz uma regra de 3 para descobrir quanto que 29% corresponde em graus, tá? 360 é o meu 100%, eu quero saber 29%, x. Resolvendo a regra de 3, eu vou achar que vai ser 104,4 graus. Então, assim, se você dividir a tua circunferência em 4 partes, uma dessa fatia aqui, ó, onde tem essa linha preta, é 90 graus. Passou um pouquinho de 90, 104,4. Uma fatiazinha de nada aqui, ó, tá? Então, tudo isso aqui é o 29% e o resto aqui, o 71%, certo? Questão 2. Pictogramas são gráficos com figuras que normalmente são usados para tornar uma reportagem ou matéria mais atraente. Veja a seguir um exemplo. Né? Então, a gente tem aqui litros, 1000, né? E aqui a gente tem alguns produtos, né? Queijo, manteiga, calça jeans, smartphone, carne bovina, chocolate. Escreva em seu caderno, com base no pictograma apresentado, os produtos cuja produção consome mais de 10 mil litros de água. Mas eu acredito que não precisa ser no caderno, dá para escrever aqui do ladinho, tá? É só olhar aqui os níveis, ó. Então, a gente tem os produtos, né, cuja produção consome mais de 10 mil litros de água, o smartphone, ó, porque passou de 10, né, carne bovina e o chocolate, né? Calça jeans, manteiga e queijo estão abaixo de 10 aqui. Então, são os três últimos, certo? Questão 3. Os impostos pagos pela população são usados para custear gastos públicos, como hospitais, escolas e etc. Daí a gente tem aqui, né? Valor em trilhão de reais e o ano. Com base no gráfico apresentado, responda no caderno, mas dá para fazer aqui no cantinho. Entre quais anos a diferença foi maior? E qual foi a diferença, tá? Então, assim, a gente tem que olhar a diferença sempre pegando 2 anos. Então, por exemplo, se você pegar entre os anos de 2016 e 2017, pegar esse valor e diminuir desse, a diferença vai ser maior, tá? Do que você pegar, por exemplo, 213 e 214, esse valor menos esse. 214 e 215, esse valor menos esse.
215 e 216, esse valor menos esse. E quando você fizer 2016 e 2017, esse valor menos esse vai ser a diferença maior, tá? Que vai ser de 0,167 trilhão ou 167 bilhões de reais, tá? Pode escrever de qualquer uma das duas maneiras. Em sua opinião, o modo como o gráfico foi apresentado foi o mais adequado e por quê? Né? Então, aqui é uma resposta pessoal, né? Porque ele já diz em sua opinião. Se você achar que sim, que foi o mais adequado, você só justifica por quê. Se achar que não, também você justifica por que você acha que não é o mais adequado, né? Então, uma coisa que a gente só tem que perceber, tentar perceber nesse tipo de gráfico, é que o eixo, né, em trilhões, quando a gente coloca em trilhões aqui de reais, dá uma falsa impressão, né, de que a diferença entre um ano e outro é menor do que realmente é, tá? Então, daí, só por conta disso, a gente tem que tentar analisar para ver se realmente isso é o mais adequado ou não, né? Mas aí, como é resposta pessoal, então, né, fica aí a critério de cada um, certo? E aí, nós terminamos, então, aqui a primeira parte, tá? Da tarefa, então, de meta 30. São somente 3 exercícios, ok? Então, é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês e bons estudos!